E aí, pessoal, animados? Nessa unidade, eu vou falar sobre o 9º princípio dos 12 princípios fundamentais da animação, conhecido como timing. É uma palavra que é muito usada no mundo da animação, mas em português a tradução ficaria como temporização. Esse também pode ser considerado um dos mais importantes princípios. É claro que todos têm a sua importância, né? Não é à toa que eles são os princípios fundamentais, mas o conceito de timing em específico é base para quase tudo o que é feito na animação. Porque quando alguém está falando de timing, essa pessoa está se referindo ao tempo. O timing, então, é construir uma animação com o tempo adequado, seguindo as regras da física e as características daquele corpo. Quando você vê uma animação em que o timing está errado, você sente que está alguma coisa esquisita. O movimento fica mais atrasado ou mais rápido do que deveria ser para aquela ação. Pensar no timing é pensar no tempo de um movimento. E para isso, a gente tem que lembrar que a ideia dos princípios surgiu lá na animação tradicional, então, que é desenhada quadro a quadro no papel. Então, o timing também tinha essa relação de calcular quantos desenhos eram necessários para fazer determinado movimento. E para isso, a gente tem que relembrar de uma coisa muito importante, que é quanto mais desenhos são feitos num espaço de tempo, mais devagar vai ser um movimento. E quanto menos desenhos são feitos num espaço de tempo, mais rápido vai ser esse movimento. Alguns desenhos a mais ou a menos fazem toda a diferença, e se você coloca numa quantidade errada, dá uma incomodação, porque parece que tem algo fora do lugar. E é principalmente no princípio do timing que se estuda a chave de intervalação, que é basicamente distribuir numa linha a quantidade de desenhos que vão ser usados naquele movimento e a forma como esses desenhos vão ser colocados nessa linha. Então, a principal diferença entre um personagem olhar discretamente para o lado, num olhar suspeito, bem devagar, ou se assustar com um barulho e olhar rapidamente para o lado, essa diferença é feita a partir da quantidade de desenhos que você vai inserir nessa animação. E considerando que 1 segundo na animação geralmente tem 24 desenhos, é a forma como você vai distribuir esses desenhos que vai dar a diferença na velocidade e no tipo do movimento. E por isso, muito mais do que pensar só nas características físicas de um personagem, quando eu falo de tempo de movimento, a gente tem que pensar também nas características psicológicas do personagem, na sua personalidade, o seu estado de espírito naquele momento. A variação da velocidade nos movimentos de um personagem pode determinar, por exemplo, se ele está calmo ou se ele está com pressa, se ele está nervoso, se ele está mais sonolento, se ele está contente, confiante e assim por diante. É só pensar no dia a dia, a movimentação de alguém que acabou de acordar é diferente de alguém que está com pressa para pegar um ônibus. O tempo dos movimentos é diferente, e isso tudo é trabalhado na ideia do timing. Acertar o tempo do movimento é uma coisa que só a prática mesmo que leva à perfeição,
Eu mesma demorei bastante para entender e conseguir pegar o tempo das coisas, e eu ainda não aprendi tudo, tenho muito para aprender, porque quanto mais experiente é o animador, mais intuitivo vai ser o processo de conseguir realizar um movimento com o tempo perfeito. Uma prática que é muito usada pelos animadores para ajudar nesse estudo de movimento é observar a si mesmo no espelho ou gravar alguns movimentos de referência. Nos vídeos de making of, que são os bastidores dos filmes de animação, é muito comum ver cena dos animadores pulando, rolando, fazendo os movimentos que o personagem faria, porque fica mais fácil para perceber quanto tempo leva cada gesto, cada acontecimento. O timing de cada ação é diferente e tem que levar muitas coisas em consideração. Depois de fazer esse estudo de movimento, fica muito mais simples colocar no papel ou simular nos atuais softwares de animação um movimento mais realista, mais fiel. Na época da animação tradicional, também era muito comum realizar um exercício que conhecemos como pencil test, que a tradução ficaria mais ou menos como teste a lápis. É uma das primeiras etapas da animação tradicional, em que as cenas eram animadas quadro a quadro num papel para conferir se a movimentação estava fluida, se o tempo do movimento estava bom, ou para fazer um estudo de movimento mais aprofundado para uma cena em específico. Hoje em dia, o uso do papel é um pouco mais raro, mas a ideia do pencil test ainda continua porque é um estudo do movimento. Você pode fazer isso para qualquer tipo de animação, para estudar o tempo do movimento que você quer que apareça na sua animação e para exercitar o seu conhecimento desse tempo. Porque a ideia da animação é simular o mais fiel, na maioria das vezes, e só estudando, só praticando que você consegue fazer esse tipo de coisa. Hoje em dia tem até o motion capture, que são aqueles sensores que colocam no corpo dos atores reais para gravar um movimento. Motion capture significa captura de movimento, e é exatamente isso, ele captura o movimento que a pessoa está realizando, o tempo, as características. Ele transforma tudo o que o ator da vida real está fazendo e envia esses dados para um computador que lê isso e lê como movimento numa animação. Isso é muito usado nos jogos hoje em dia, porque assim os movimentos ficam muito mais reais. Uma animação bem feita precisa ter um bom timing. E com isso, chegamos ao fim de mais uma unidade. Espero que tenham gostado e entendido o que é o 9º dos 12 princípios da animação. Obrigada por estarem comigo até aqui. Um abração e até mais!